Durante muito tempo, o alto custo da produção de H2V impediu o investimento em pesquisas e na produção. No entanto, após se dar início à guerra da Ucrânia, a Rússia, que detém cerca de 40% da demanda de gás natural de toda a Europa, utilizou desse poder para ameaçar as nações que eram contra o ataque. No mesmo dia em que as maiores economias do Ocidente estabeleceram um teto sobre o petróleo russo como uma forma de limitar o financiamento de guerras de Putin, o maior gasoduto de exportação de gás natural da Rússia, que flui diretamente para a Europa, parou de funcionar. O Nord Stream 1, que corresponde por 35% da importação de gás da Europa, já havia tido seu fluxo diminuído e posteriormente fechado para manutenção. Porém, no dia em que ele supostamente voltaria a funcionar, veio o anúncio de que o abastecimento não iria ser retomado, e agora por um tempo indeterminado. Líderes globais afirmavam que não havia dúvidas de que esta era uma jogada política. Política de Putin. Essa briga de gigantes causou o aumento do combustível e da eletricidade, justamente no início do inverno europeu, causando inflação e estagnação econômica, além de uma não tão distante crise energética. A dependência pelo gás russo começou a ser inaceitável. A União Europeia passou então a correr contra o tempo por um substituto emergente do gás natural. Importar de outro país não era uma opção. As pressões contra combustíveis poluentes e a descarbonização da atmosfera levaram a procurar por uma opção mais sustentável. O hidrogênio verde era a alternativa perfeita. Por ser advinda de uma energia renovável, o processo de eletrólise exige muito mais eletricidade para a separação das moléculas do que os processos com combustíveis fósseis, sendo assim um processo muito mais caro. No entanto, com o gás e a amônia sofrendo alta dos preços por conta das sanções russas, o investimento em hidrogênio verde passou a compensar. Isso acelerou a exploração do hidrogênio verde, que passou a ser a melhor solução não só para a crise energética da Europa, mas também para a crise climática, passando a ser encarado como energia do futuro. O conflito entre Ucrânia e Rússia, no entanto, apenas acelerou a corrida pela produção do H2V, mas uma movimentação nesse sentido já havia começado. Movidos para cumprir as promessas estabelecidas pelo Acordo de Paris, países do mundo inteiro passaram a agir com urgência na realização de projetos para a comercialização do hidrogênio verde. Os Estados Unidos já fez promessas de fornecer, em 10 anos, hidrogênio verde, sob o mesmo custo do hidrogênio convencional. E o Chile, em 2020, já havia apresentado uma estratégia nacional de investimento de hidrogênio verde. Mas, por enquanto, o líder nessa corrida é a Austrália. O país está a um passo para abrigar a maior planta de hidrogênio verde do mundo, o eletrolisador de hidrogênio. O hidrogênio anunciado é extremamente ambicioso e promete fornecer 10 vezes mais energia que qualquer outro, gerando 250 megawatts e com capacidade de alimentação. Alimentar uma usina de 200 megawatts. O projeto tem investimento de 593 milhões de dólares fornecidos pelo governo do estado Austrália do Sul e tem em posição a empresa Office of Hydrogen Power South Australia como executora do projeto, que é liderado por ninguém menos que Sam Crafter, criador da bateria original da Tesla, com sua considerada a maior bateria do mundo. Mas além desse megaprojeto, a Austrália tem mais 4 em andamento e todo o território nacional que devem acrescentar 13,1 gigawatts. Gigawatts na capacidade de produção. O Chile foi um dos pioneiros a apresentar uma estratégia nacional de hidrogênio verde e o país tem grandes planos para o futuro. Existem planos para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo até 2030 e de se tornar um dos países maiores exportadores de H2V do mundo. O ministro de Minas e Energia do país, Juan Carlos Robert, anunciou na COP26 que o Chile espera ter 5 gigawatts de capacidade de eletrólise em 2025. O país tem cerca de 60 projetos em desenvolvimento. Um deles procura descarbonizar a mineração. Considerando que a exportação de cobre é a maior indústria do país, o projeto, denominado RAI-X, tem à frente a empresa chilena de mineração Enaix, com parceria da empresa de energia francesa Engie. O projeto utilizará as altas incidências de sol do norte do Chile, vindo do deserto da Atacama.
Em dezembro do ano passado, o país foi pioneiro mais uma vez ao lançar a primeira usina de combustíveis sintéticos de hidrogênio verde. O processo que mistura hidrogênio verde e dióxido de carbono retirado da atmosfera resulta em um e-metanol, que posteriormente fabricará uma e-gasolina. O projeto teve investimentos do governo chileno e de grandes empresas como a Porsche e a ExxonMobil. Para entrar nessa corrida, a União Europeia procura investir até 2030, 430 bilhões em hidrogênio verde. A Holanda é um dos países que anunciou a construção de uma usina que será construída no norte do país, apoiada pela petroleira Shell, e tem como objetivo alcançar 10 gigawatts em eletrolisadores que irão abastecer o país e a Alemanha. A Espanha saiu na frente com um investimento de 150 milhões de euros para a construção da usina Puertollano, que foi inaugurada em maio de 2022, com a promessa de ser a maior usina de hidrogênio verde para a produção industrial da Europa. Porém, apesar de ter os recursos e a vontade de liderar essa corrida, a União Europeia possui um pequeno problema na produção de hidrogênio verde. Problema esse que o Brasil pode solucionar, direcionando os olhos do mundo para ele e o colocando na fila para se tornar um dos maiores produtores de hidrogênio verde do mundo. Para que a produção do hidrogênio seja de fato verde, é necessário que a energia que alimenta a usina seja livre de carbono. Para isso, a energia utilizada necessita vir de fontes renováveis, como a energia eólica, solar, biogás, de força, entre outras. Contudo, para se ter acesso a esse tipo de energia, é preciso ter condições para isso. Por esta razão, países com boas incidências de sol e vento saem na frente, mas aqueles que não têm essa capacidade precisam investir onde têm, que é o que a Europa entendeu que precisa fazer. O Brasil é conhecido por seu alto investimento em fontes de energia renováveis, com mais de 83% da matriz energética do país vinda de origem renovável e com usinas de energia solar e eólicas espalhadas pelo país com capacidade para produzir 1,3 milhão megawatts. Em 14 de março desse ano ocorreu aqui no Brasil o Encontro Econômico Brasil-Alemanha com a visita do ministro alemão de Assuntos Econômicos e Ação Climática, Robert Habeck, que teve como um dos seus principais motivos o reforço à relação entre os dois países quanto ao investimento de produção de hidrogênio verde no Brasil. A parceria entre a Federação Alemã de Associações de Pesquisa Industrial e o Sinai investirá 21 milhões de reais na seleção de projetos de organização de tecnologia e pesquisa para pequenas e médias empresas que promovam pesquisas de desenvolvimento tecnológico para a produção de hidrogênio verde no Brasil. Além disso, a Alemanha investirá na ampliação da usina de hidrogênio verde da Bahia, a transformando na primeira em escala industrial do país. A usina será capaz de produzir em seu primeiro ano de funcionamento 10 mil toneladas de hidrogênio verde e 60 mil toneladas de amônia verde por ano. Com o investimento, o grupo pretende quadruplicar a capacidade de produção já em 2025. A ideia é transformar essa usina na maior usina de hidrogênio verde do mundo. Para isso, a empresa alemã ThyssenKrupp fornecerá eletrolisadores, o principal componente para distribuir correntes elétricas na água, separando as moléculas de hidrogênio do oxigênio. E também fornecerá tecnologia para o aumento da produção de energia da usina, advinda de energias renováveis. O Nordeste brasileiro deve ser a região a receber mais investimentos de empresas internacionais. Isso por conta de sua localização favorável, que reúne o melhor ponto do Brasil para traço de rotas marítimas até a Europa e, segundo, e mais importante, por sua grande incidência de sol e ventos, sendo uma das melhores do planeta. Não à toa sendo a região do Brasil a produzir a maior quantidade de energia renovável do país. Em 2021, só o Nordeste brasileiro possui 17 projetos para a produção de H2V, com investimento de cerca de 52,85 bilhões de dólares advindos de empresas internacionais, segundo o infográfico criado pelo site Diálogo Chino. Entre eles, um investimento de 5,4 bilhões de dólares da empresa australiana Enedix, que tem o objetivo de construir no Ceará a maior usina de H2V do mundo, com capacidade de produzir 600 mil toneladas de hidrogênio verde, suficientes para abastecer 6 milhões de veículos para rodar em 10 mil quilômetros por ano. Se as promessas forem cumpridas, isso colocará o Nordeste como o principal exportador do produto.
Agora, em 2023, o número de projetos alavancou. Só o estado do Ceará assinou 24 memorandos de entendimento, uma espécie de pré-contrato para projetos de produção de hidrogênio verde. O estado abriga a única zona de processamento de exportação do Brasil, uma área livre de comércio com o exterior, o que garante às empresas instaladas nesse espaço maiores benefícios cambiais e tributários. Foi no Ceará que houve, em janeiro deste ano, o lançamento da primeira molécula de hidrogênio verde produzida no país. É esperado para o fim de 2023 o início das operações da primeira fábrica de hidrogênio verde em larga escala do Brasil, que está sendo construída pela Unigel, em Camaçari, Bahia. Segundo o estudo da consultoria alemã Roland Berger, o Brasil, por conta da experiência com produção de energias limpas, será líder na exportação de hidrogênio verde. O estudo estima que o país fará cerca de 100 bilhões de reais anualmente com as exportações de H2V e 150 bilhões de reais no total. Enquanto que em outros países o custo de produção do quilograma de H2V fica em cerca de 3 a 8 dólares, no Brasil esse valor cai para 2,25 dólares, por conta da utilização de energia proveniente de usinas eólicas ou solares na produção. Para o funcionamento da usina na Bahia, financiada pela ThyssenKrupp, por exemplo, tem como parceria Casa dos Ventos, uma das maiores empresas de energia eólica do país no fornecimento de energia. O economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nivaldi de Castro, até mesmo afirma que o Brasil tem tudo para ser a Arábia Saudita do hidrogênio a partir de 2030. O desafio é transformar o potencial em realidade. Com tanto investimento chegando no Brasil, em março de 2020, o país vai ter que mudar de ideia. Em março de 2023, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou uma comissão especial de hidrogênio verde, a fim de debater políticas públicas para a produção de hidrogênio verde no país. A comissão, que acontecerá até 2024, busca por meio de audiências públicas e visitas aos projetos atualizar o governo e a população sobre os avanços do desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil, além de acompanhar ações de iniciativa públicas e privadas. No entanto, esta é uma medida que vem um pouco atrasada. O governo brasileiro demorou a entender a importância do H2V e seu papel para o setor ambiental e econômico do Brasil. Lá em 2021, um mapeamento realizado pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil com agentes do setor privado demonstrou que a falta de incentivo financeiro e apoio político era uma das principais barreiras para o avanço do desenvolvimento do hidrogênio verde no país. Clique no gostei e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.